Bienvenidos y bienvenidas. Estamos acá com nossa parte 4 do nosso super workshop 26 dicas para sua próxima entrevista de trabalho. E se você que está nos assistindo sonha com aquele emprego tão almejado, a mudar de carreira, a conseguir o trabalho dos sonhos, esse workshop é para você se destacar na sua próxima entrevista de emprego. Muito gusto, um prazer. Eu sou a Thaís Barbosa, CEO da Crave Spanish e Crave em Português, nossas escolas de espanhol e português para pessoas de qualquer nacionalidade. Nós já estamos aqui com o nosso penúltimo vídeo, nosso vídeo 4 da nossa série de 5 vídeos de como dar 26 dicas para a sua entrevista de emprego. Então, se você ainda não viu os outros 3 vídeos, para o que você está fazendo. Volta lá, assiste as 3 primeiras dicas, bom, os 3 primeiros vídeos, porque foram muitas dicas antes disso, e depois você vem e continua aqui. Tudo certo? Gente, quem é Thaís Barbosa? Porque eu posso dar essas dicas para vocês? Eu sou CEO e fundadora de 2 escolas, tive muita experiência entrevistando pessoas. Aqui nós fazemos todo o processo de seleção para pessoas de diferentes níveis, de diferentes posições e diferentes setores. E é com base nessa experiência que a gente consegue dar as melhores dicas para vocês que funcionaram para nós na hora de decidir por uma nova pessoa que nós íamos contratar. Então aqui, fique atento a essas próximas dicas incríveis. Vamos lá? Vamos lá! Próximas dicas: o que fazer antes da entrevista? Nos outros vídeos, a gente falou muito sobre como se preparar para uma entrevista de trabalho. Então, aqui a gente vai entender como se preparar. O que a gente faz antes? A entrevista, ela nunca começa no momento que você pisa no prédio ou que você liga a sua câmera para fazer a sua entrevista online. A entrevista, ela começa antes, quando você faz todo o processo de seleção que eu dei dicas preciosas para vocês lá nos outros vídeos. Se vocês ainda não viram, voltem lá. Para o que vocês estão fazendo agora, voltem lá. Mas a gente precisa se preparar antes. E aí? Quando eles nos chamam para a entrevista, o que a gente precisa fazer? Então vamos lá para a nossa dica de número 15. A primeira coisa que você vai fazer antes de você chegar na entrevista é você procurar sobre a empresa nas redes sociais. Então, hoje, todas as empresas, as grandes empresas, inclusive as pequenas e médias, elas já têm presença no digital. Então, o que você vai precisar fazer é procurar informações sobre essa empresa. Você pode procurar no Google para ver se ela tem o Google Meu Negócio. Você pode olhar se ela tem site, você pode olhar se ela tem LinkedIn e você pode olhar se ela tem redes sociais. Então, aqui já são 4 canais para você poder pesquisar sobre essa empresa e entender se ela tem algumas necessidades as quais você pode suprir. Beleza, encontrei as 4 redes sociais, ou uma dessas, né? Uma, duas, três. O que nós vamos estar atento que podem nos ajudar na hora da entrevista? Primeiro de tudo, a história. Como essa empresa foi criada, em que momento ela está atualmente. Quais são os produtos ou serviços, né? E ou serviços que ela oferece atualmente, para você poder conhecer e entender se você vai ser uma boa pessoa para poder oferecer, vender e ajudar a construir esses produtos e serviços. Super importante, quais são os valores, a missão dessa empresa? São valores e missões que você compartilha, que você pode colaborar? E quem são os colaboradores, né? Muitas empresas têm ali, sobretudo no LinkedIn, as pessoas que trabalham nessa empresa e você pode entender, né, como funciona o perfil daqueles profissionais, quais são as qualificações que eles possuem, ou até mesmo descobre que tem algum amigo conhecido, algum ex-colega de trabalho que está trabalhando nessa mesma empresa e você pode pedir ajuda, né, e pedir algumas informações úteis na hora de você realizar a sua entrevista de emprego, tá? Vamos para a nossa dica 16. Falei para vocês a importância, né, de procurar as redes sociais. LinkedIn, como eu falei lá no primeiro vídeo, é a rede social mais forte hoje no mundo empresarial, no mundo profissional. Você precisa ter um LinkedIn. E uma das minhas dicas mais importantes é procure essas pessoas que vão te entrevistar no LinkedIn. Se ela te mandou e-mail, você tem o nome dessa pessoa, você consegue procurar no LinkedIn e entender
né? Qual o perfil, o que ela fala sobre a empresa, quais dicas, às vezes, ela dá, se é um profissional de recursos humanos, ela mesma acaba produzindo conteúdo nessa rede social tão importante que é o LinkedIn e dando dicas para você de forma aí inconsciente. Então, é super importante você procurar essas pessoas no LinkedIn. Agora, dica 17: prepare-se adequadamente se nós estivermos fazendo uma reunião online, tá? Agora, Thaís, me prepara no quê? Primeiro de tudo, ter uma boa conexão com a internet, né? Estar seguro, ter essa certeza que você está em um lugar que não vai ter problemas com a internet. Claro, imprevistos acontecem, mas a gente pode diminuir esses imprevistos se preparando. A luz tem que ser uma luz correta, você não pode estar num lugar escuro em que a pessoa não te veja, porque ela não vai conseguir. Já é tão difícil, né, realizar esse contato visual por meio de uma experiência totalmente online, então a luz é muito importante para a gente conseguir visualizar a pessoa e realizar esse contato visual. Você também precisa estar atento à plataforma em que a sua entrevista acontecerá. Os entrevistadores geralmente mandam um link, dão instruções, você precisa ter certeza de que você tem essa plataforma baixada no seu computador, no seu celular, onde você for realizar a entrevista. Claro, se você está realizando uma entrevista online, o adequado é que você utilize essa entrevista pelo computador, porque provavelmente essa é uma ferramenta que vão exigir de você na hora de você realizar os serviços dentro dessa empresa. Será, ou seja, quais são o seu cenário atrás, né? Se você puder, coloca um fundo como esse que eu tenho aqui, que é mais fácil. Se você não puder, prepare-se, né, para não estar ali com a cama toda bagunçada atrás, tá alguém passando atrás de você, às vezes sem roupa, como a gente já viu muitos vídeos na internet. Se certifique de que o seu microfone ele está funcionando e você vai conseguir se comunicar com a pessoa e, sobretudo, a vestimenta. A vestimenta é uma das coisas mais importantes na hora de uma entrevista presencial, mas na hora de uma entrevista online a gente também precisa tomar cuidado com o tipo de roupa que nós estamos vestindo. Ai, Thaís, eu preciso ser sempre super formal. Não, você precisa se adequar às necessidades que aquele emprego pede e a formalidade que ele exige, a depender do cargo, né? Não todo emprego pede uma vestimenta mais formal, mas pede uma vestimenta adequada. Essa é a diferença. Dica 18. Beleza, eu falei aí como eu vou me preparar para essa minha entrevista. Então, as próximas dicas serão pensando nisso. Como eu me preparo? Primeiro de tudo, praticar todas as possíveis perguntas e respostas. Hoje em dia, as empresas adotam diferentes processos de seleção, mas geralmente existe uma primeira parte que é uma parte mais clichê, é uma parte mais tradicional, uma parte mais comum entre todas as empresas, e existem aquelas grandes perguntas que elas sempre acontecem. Depois, as empresas têm processos diferentes, perguntas, às vezes até bastante criativas, mas existem algumas perguntas que são perguntas chaves e que você já pode praticar as possíveis respostas para você poder responder de uma maneira mais assertiva, você ter uma comunicação mais eficiente e não estar aí pensando na sua resposta por muito tempo. E que tipo de perguntas podem ser essa? Vamos conhecer uma lista. Nós estamos aqui também com o objetivo de te preparar para a sua entrevista em espanhol. Então, vamos pensar em algumas perguntas. Vamos fazer o seguinte exercício. Eu vou ler, vocês prestam atenção na pronúncia e eu quero que aí todos vocês vão parando, pausando o vídeo e repetindo em casa para já praticar a pronúncia, já praticar como seria quando uma pessoa te pergunta disso, tá? Então vamos lá. Cuéntame sobre ti. ¿Cómo te enteraste de ese puesto? ¿Por qué quieres trabajar en esta empresa? ¿Cuáles son tus mayores fortalezas? ¿Cuál es tu mayor debilidad? Essas são algumas perguntas muito comuns na hora de você participar de uma entrevista de emprego e aqui você pode se preparar como, né? Sobretudo quando é uma entrevista em outro idioma, quando é uma entrevista em espanhol, o que você pode fazer é pensar
como você responderia essa pergunta em espanhol? Qual seria a sua resposta? Porque é normal, nós nos sentimos nervosos em uma entrevista de emprego. A gente já conversou sobre isso lá no nosso primeiro vídeo. Então, é totalmente compreensível que realizando uma entrevista em outro idioma, nós também nos sintamos mais inseguros. Então, por isso é super importante praticar essas respostas, tá? Aqui a gente pode praticar a resposta tal como a gente imagina, mas a gente também pode usar algumas outras estratégias. Por exemplo, quando alguém te pergunta como te enteraste deste puesto, a sua resposta vai ser no passado. Então, uma maneira que você pode fazer é revisar as conjunções das conjugações dos verbos no passado em espanhol para você se sentir seguro na hora de contar uma história. As empresas trabalham muito com essa questão reflexiva, elas falam muito sobre as suas experiências, então é importante você revisar todos os verbos no passado para você poder se preparar na hora de dar respostas. Se elas perguntarem alguma coisa que você não tinha se preparado, você pelo menos vai saber quais são as conjugações necessárias e assim você vai conseguir contar sobre experiências passadas, tá? Essa outra pergunta, debilidade e fortaleza, são perguntas muito comuns. É importante você praticar alguns falsos amigos que você acha que vão te ajudar, né? Muita gente em espanhol quer falar, bueno, mi punto flaco es. Só que flaco, gente, em espanhol significa magro. Então, vocês têm que ter cuidado, não existe um ponto flaco, senão um ponto débil, tu debilidade, né? Então, a gente pode praticar alguns falsos amigos que vocês sabem também, que vão utilizar aí na hora de responder essas perguntas em outro idioma. Que outras perguntas aqui são muito comuns? Vamos lá. De novo, eu vou pedir para vocês irem pausando o vídeo a cada momento e irem repetindo comigo. ¿Qué sabes sobre esa organización o esa empresa? ¿Qué buscas en este nuevo puesto? ¿Cuál es el logro profesional del que estás más orgulloso o orgullosa? ¿Qué tipo de ambiente de trabajo te gusta más? ¿Por qué dejaste tu último trabajo? Então, aqui a estratégia é a mesma. O que nós vamos fazer é praticar as respostas tal como elas são, né? Eu já tô deixando aqui prontinho para vocês, como a gente fala em espanhol, pan comido, algo aí super fácil para vocês já poderem praticar, porque essas perguntas são perguntas muito comuns na hora de fazer uma entrevista de emprego. Então, já tô deixando aí para vocês, né? Quais são algumas possíveis perguntas para vocês poderem se separar. E aqui, de novo, a gente vê que a gente trabalha muito com o passado, né? Na hora de contar histórias e também trabalha muito com o presente na hora de contar sobre si mesmo, que é importante a gente praticar muito os adjetivos, adjetivos em espanhol, aquelas palavras que a gente usa para descrever, para qualificar. Essas são palavras muito importantes, porque com certeza vamos ter que falar sobre como nós nos caracterizamos, como é o nosso trabalho, de que forma nós trabalhamos, e essas palavras vão ser muito importantes em espanhol. Vamos para a nossa última rodada de perguntas importantes. Vamos lá. Vão pausando e praticando aí como vocês conseguiriam pronunciar essas perguntas. Describe tu capacidad para trabajar bajo presión. ¿Eres una persona que trabaja bien en equipo? ¿Dónde te ves dentro de 5 años? Cuéntame sobre una situación desafiante que tuviste en el pasado. Por que deveríamos contratar-te? Aqui a estratégia é exatamente a mesma, mas a gente se viu diante de uma nova pergunta aqui, que é uma pergunta no futuro. As empresas perguntam muito quais são os seus projetos daqui a 5 anos ou como você pretende se capacitar, continuar estudando no futuro. Então, é muito importante também vocês revisarem quais são as conjugações no futuro para estarem preparados para uma pergunta desse nível. Vamos para a dica 19. Prepare as perguntas que você vai fazer. Preste atenção, porque até agora eu falei de como você vai responder as perguntas que vão fazer para você. Mas é super importante você preparar as perguntas que você vai fazer. Sempre existe um momento em que o recrutador vai perguntar: e você tem alguma dúvida? Você gostaria de perguntar algo? Gente,
E aqui a pior resposta que você pode dar é não dar resposta. É dizer, não, eu não tenho nenhuma pergunta. Isso demonstra que você não tem interesse suficiente naquela vaga e que você não realizou uma pesquisa sobre a empresa. Porque se você realizar uma pesquisa, como eu comentei com vocês, né, e pesquisar ali nas redes sociais da empresa, com certeza você vai ter dúvidas e que você pode tirar essas dúvidas com seu recrutador e vai mostrar que você é uma pessoa extremamente interessada e que você fez o seu dever de procurar informações para a empresa. Agora, muita gente me diz, Thaís, eu não tenho ideia do que perguntar. Então, vamos lá para algumas perguntas frequentes para te ajudar, que a ideia desse workshop é que seja super prático. Vamos lá. Eu posso perguntar para a pessoa que está me entrevistando: qual é tu parte favorita de trabalhar aqui? ¿Cuáles son los próximos pasos en el proceso de contratación? ¿Cuál es la cosa más importante que debería lograr en los primeros 90 dias? Então, aqui você está demonstrando interesse por essa vaga e você está demonstrando que você foi uma pessoa que pesquisou anteriormente. Existem outras opções aqui que nós poderíamos fazer para realizar perguntas mais específicas sobre os serviços ou produtos que essa empresa oferece. Dica 20: crie um pitch que te represente. Quando façam essa famosa pergunta, "Cuéntame um pouco sobre ti", essa é a primeira pergunta que você tem que saber responder com os olhos fechados. Você tem que estar mais que preparado para saber te vender. Aquela famosa expressão "vender o seu peixe", ela é real. Nós precisamos primeiro demonstrar que somos a melhor pessoa para trabalhar naquela empresa. Então é super importante saber como responder a essa pergunta de uma maneira efetiva, dinâmica e que a pessoa realmente vá querer te escutar. Dica 21: introspecção. É necessário pensar e refletir antes desse processo. Você precisa entender consigo mesmo qual a sua história, qual a sua experiência, no que você é bom, no que você se sobressai, quais são as suas maiores fortalezas, quais são as suas habilidades técnicas, mas também quais são as suas habilidades humanas. Quais são as situações pelas quais você passou no nos seus outros trabalhos, mas também na sua vida, no seu dia a dia, e que você conseguiu resolver de maneira efetiva. Esse processo de reflexão, ele é super importante para você poder se preparar e ter uma entrevista de trabalho de uma forma exitosa. Nós vamos continuar com mais dicas incríveis para você. Vamos para a nossa dica 22. Utilize a inteligência artificial. Gente, pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas não outras. Hoje a inteligência artificial, ela está do nosso lado, ela não está contra a gente. Inteligência artificial, ela pode te ajudar e preparar. Você pode colocar aqui e fazer perguntas como: quais são as perguntas mais comuns para uma posição de vendas? Me responda em espanhol. E ela vai fazer perguntas para você. Você pode contar sobre a sua história, contar sobre as suas experiências e pedir para ela te ajudar a elaborar respostas. Então, tudo é possível. A inteligência artificial, ela está a nosso favor e não contra a gente. E a última resposta, a última dica que eu vou dar para vocês aqui nesse vídeo são a dica 23: repasse cuidadosamente. É muito importante a gente entender tudo o que nós fizemos. A gente enviou o currículo, de que forma enviamos, a gente está participando de um processo que ele é mais longo, o que a gente respondeu, em que momento a gente está. Ter esse cuidado na hora de enviar todos os documentos é essencial para demonstrar que você é uma pessoa atenta àquele processo. Agora, esse conteúdo ainda não acabou. Eu passei para vocês 23 dicas incríveis. E é por isso, das 26, faltam 3 ainda. E é por isso que nós queremos que você consiga o seu trabalho dos sonhos. E mais do que isso, eu tenho um sucesso neles, que vocês consigam um trabalho que seja aquele trabalho sonhado, com os mesmos valores e que você também vai poder colaborar muito para a empresa. Agora, se esse trabalho que você tanto sonha ele está em uma empresa multinacional, em uma empresa que trabalha com o mercado latino-americano, com o mercado da Espanha. Você precisa de uma comunicação efetiva e por isso você precisa saber falar espanhol. E é por conta disso que nós podemos te ajudar. Aqui na Korean Spanish, você vai ter acesso a aulas de espanhol com benefícios incríveis.
incríveis. As aulas aqui são totalmente online, mas ao vivo, porque as nossas aulas são interativas. Você vai estar a todo tempo conversando com as nossas professoras nativas. E elas vão te ensinar muito mais do que somente um idioma. Vão te ensinar sobre a cultura, tanto organizacional quanto do dia a dia daqueles países. Você vai realmente viver o idioma. E a partir disso, você vai ter um contato diário. Aqui nós oferecemos mini desafios, pequenas atividades para você praticar de uma forma interativa e divertida, de segunda a sexta. E mais do que isso, aqui não é somente uma aula por semana, não. Você vai ter acesso aos nossos workshops de conversação durante a semana para você poder interagir com outros colegas e com uma professora. E o melhor de tudo, gente, aqui não existe livro. Os livros ficam obsoletos. Nada disso de estudar sobre temas passados, sobre conjugações que já não existem mais. Aqui nós vamos trabalhar com temas atuais. E se você quiser saber mais sobre como funcionam as nossas aulas, eu vou dar um benefício incrível para você. Você escaneia esse código de QR Code, vai te levar para o seu WhatsApp e você escreve lá no WhatsApp a palavra workshop. Com isso, você vai garantir R$ 50 de desconto em qualquer um dos nossos cursos. É um desconto incrível para você conhecer mais sobre todos os nossos benefícios. E se quiser conhecer mais sobre as nossas escolas, podem nos acompanhar em qualquer uma das nossas redes sociais. Muitíssimas graças, um prazer haber estado com cada um de vocês e nos acompanhem para o nosso quinto e último vídeo. É só clicar no link do vídeo aqui embaixo. Muitíssimas gracias, hasta pronto!